galera, uma boa para todos nós aí. Vamos seguir aqui com nossos capítulos da história das Copas. Vamos para a Copa de 1962, disputada no Chile. Tivemos a primeira Copa do Mundo em 1930, disputada no Uruguai, em 50 no Brasil e em 62 no Chile. A terceira Copa realizada em território sul-americano e o bicampeonato do Brasil, que venceu a final da Tchecoslováquia, que agora é República Tcheca. Isso tudo aqui no nosso canal, o Fino da Copa, certo, galera? Hoje estou trajado de chileno, homenageando o país sede e dando aquela moral pro Chile, que tá tão fraquinho nos últimos anos, né? Ficando de fora aí de mais uma Copa do Mundo. O Chile, que em 2014 fez tão bonito, depois em 15 e 16 foi bicampeão da Copa América e depois de lá para cá esfarelou-se. E ali, camisas da seleção brasileira de várias épocas. Em 62, tivemos a 7ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol. Evento que ocorreu do dia 30 de maio até 17 de junho. Começou um pouco antes do que é o normal das Copas do Mundo, né? O evento foi sediado no Chile, tendo partidas realizadas nas cidades de Arica, Rancagua, Vinha del Mar e da capital, Santiago. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição do campeonato, sendo 10 delas europeias, União Soviética, Iugoslávia, Tchecoslováquia, 3 países que não existem mais, assim como a Alemanha Ocidental, que não existe mais também, que agora é só a Alemanha, Itália, Suíça, Espanha, Hungria, Inglaterra e Bulgária. E 6 americanas, Chile, Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e o México representando a América do Norte. Foi uma Euroamérica aí, praticamente. Última edição da qual somente equipes dos continentes europeu e americano participaram. Daí, 66 até hoje, sempre tivemos africanos, asiáticos e países da Oceania. Tivemos 89 gols nessa Copa do Mundo, uma média de 2,78 por partida em 32 partidas. Brasil campeão, Tchecoslováquia vice e o Chile teve sua melhor colocação em Copas do Mundo, chegando em terceiro lugar, e a Iugoslávia ficou em quarto. O artilheiro da Copa não foi nenhum, nem dois, nem três, foram vários, com 4 gols. Drzan Jerkovic da Iugoslávia, os brasileiros Garrincha e Vavá, Leonel Sanches do Chile, Valentim Ivanov da onde esse país aqui? É a bandeira da Polônia, mano. A Polônia não tava. União Soviética, perdão, galera. E Florian Albert da Hungria. É porque a União Soviética hoje, que é a Rússia, tem outra bandeira. Eu não tava me lembrando aqui. Tá muito pequenininha a bandeira. Não deu pra ver os sinais socialistas da antiga União Soviética. O melhor ataque foi o da própria União Soviética, com 8 gols. Junto com a Iugoslávia e Hungria. A melhor defesa da primeira fase, o Brasil e a Alemanha Ocidental tomaram apenas um gol. A maior goleada, Hungria 6, Bulgária 1 e Iugoslávia 5, Colômbia 0. Público de 776 mil pagantes, 24.250 por partida, a média. O melhor jogador foi o Garrincha. Garrincha deitou e rolou nessa Copa do Mundo. O anjo das pernas tortas. E o melhor jogador jovem foi o húngaro Florian Albert. As seleções da Bulgária e da Colômbia faziam sua primeira participação na competição. A edição teve 2 grandes goleadas, como já falamos, além do empate com o maior número de gols em Copas. 4-4 entre União Soviética e Colômbia. Partida no qual foi marcado o primeiro e até hoje único gol olímpico em Copas do Mundo. O único gol olímpico em Copas do Mundo foi marcado em 62 e nunca mais. Depois eu vou acompanhar se está correta essa informação aqui da Wikipédia. O torneio contou com grandes jogadores como Djalma Santos, Amarildo, Vavá e Garrincha do Brasil. Amarildo, que foi reserva e substituto de Pelé, que foi contundido e saiu da Copa. Williams Hroff e Josef Masopust da Tchecoslováquia. E Karl-Heinz Schlinger e Uwe Seller da Alemanha Ocidental. A grande campeã, a seleção brasileira, que foi bicampeã, né? Não participou das eliminatórias por ter sido atual campeão de 58. Contando com grandes jogadores da última Copa, como Gilmar, Djalma Santos, Newton Santos, Didi, Zagallo, Vavá, Pepe, Zito, Bellini, Garrincha e Pelé. Na primeira partida do Brasil, o atacante Pelé, que neste ano viria a ser campeão mundial pelo Santos, marcou seu primeiro gol, mas se contundiu no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, não podendo continuar no campeonato. A partir deste ocorrido, muitos diziam que esta foi a Copa de Garrincha, considerado pela maioria como o melhor jogador da Copa e um dos grandes responsáveis pela conquista brasileira, sagrando-se o artilheiro também da competição ao lado de Vavá,
Tornou-se o grande goleador dos 2 primeiros títulos mundiais do Brasil e de outros 4 jogadores. Aliás, galera, muitos falam que Copas do Mundo vencidas por um único jogador, individualmente falando, foram essa, 62 no Chile com Garrincha, e 86 no México com Maradona pela Argentina. Essa eu vi e posso confirmar, o homem deitou praticamente sozinho mesmo. A final da Copa do Mundo 62 foi disputada pela Tchecoslováquia, que havia eliminado a Iugoslávia e a Hungria, e o Brasil, que havia eliminado o Chile e Inglaterra. A partida foi realizada no dia 17 de junho, às 2h30 da tarde, no Estádio Nacional do Chile, com um público estimado de 69 mil pessoas. Sob o apito do árbitro soviético Nikolai Latchev, Josep Matsopoulos abriu o placar aos 15 minutos, porém 2 minutos depois, Amarildo empatou o jogo, que terminou o primeiro tempo empatado. Aos 24 do segundo tempo, Zito virou o jogo para a equipe brasileira e Vavá, 9 minutos depois, ampliou a diferença, fechando o placar em 3-1. Aquele cruzamento que o goleiro faz, dá aquela falhada incrível, ele pega só o rebote ali e balança a rede. O capitão Mauro Ramos de Oliveira ergueu a taça Jules Rimet, que assegurou o segundo título do Brasil em Copas do Mundo. Vários países se candidataram à sede da Copa de 62. Os europeus eram os favoritos, mas a FIFA tinha decidido que depois de 2 Copas seguidas no continente europeu, Suíça e Suécia, era a vez da América Latina voltar a ser a sede. E sendo assim, sobravam as candidaturas da Argentina e do Chile. A Argentina vinha pleiteando o direito de sediar uma Copa desde 1930. Já o Chile só apresentara sua candidatura em 52 e era considerado um país sem condições necessárias para realizar um evento daquele porte. Porém, em junho de 1956, no Congresso da FIFA realizado em Lisboa, onde os 56 países membros votariam, o Chile acabou ganhando o páreo com 32 votos. A Argentina só obtivera 10. Os 14 países se abstiveram da votação. Com o direito de sediar a Copa ganha, os chilenos começaram a montar a infraestrutura necessária para a competição, liderados pelo brasileiro naturalizado chileno Carlos Ditibor, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. O Estádio Nacional teve sua capacidade de 45 mil aumentada para 70 mil espectadores, e um novo estádio foi construído em Vina del Mar, o Sausalito. Em maio de 1960, quando os preparativos iam de vento em pouco, o país foi pego de surpresa pelo sismo de Valdívia, de 1960, terremoto que registrou 9,5 pontos na escala Richter, o maior registrado na história mundial recente. O tremor tinha deixado 5 mil mortos e 25% da população desabrigada, além de lançar dúvidas sobre a capacidade do Chile de sediar a Copa depois da tragédia. Copas do Mundo e tudo que se acerca em volta, né? Estamos agora vivendo isso novamente, com a porcaria dos Estados Unidos sendo sede de uma Copa, sendo que ele não deveria nem estar mais filiado à FIFA, assim como a Rússia. Filiado não, mas deveria estar, punido. Mas a gente vai fazer um vídeo muito de resumo sobre tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Vamos voltar a 62. Em face desses problemas, Ditibor pronunciou a frase que acabaria se tornando o slogan não oficial da competição. Porque nada temos, los haremos todo. Porque nada temos, faremos tudo. A FIFA lhe deu um voto de confiança e as obras terminaram em tempo recorde. Ditibor também, porém, não viveu para ver o resultado de seus esforços. Ele sofreria um ataque cardíaco em 28 de abril de 62, um mês antes da Copa do Mundo. O estádio de Arica foi batizado em sua homenagem. O Brasil era amplamente favorito. Em 27 de maio de 62, as bolsas inglesas pagavam 1,5 pelo título brasileiro. Mas cada informação idiota, né, galera? Eu tô lendo o que está aparecendo aqui, mas eu nem deveria ler. Bom, esse aqui foi o slogan da Copa, né, de 66, com a taça de Jules Rimet. No grupo 1 da primeira fase, a surpresa foi a eliminação precoce do bicampeão olímpico Uruguai. O grande jogo foi o empate de 4-4 entre União Soviética e Colômbia, como já falamos. O único até hoje gol olímpico marcado em Copas, que foi marcado pelo colombiano Marco Col. A segunda vaga do grupo ficou com a forte Iugoslávia. No confronto entre os países comunistas, nessa fase ocorreu uma das entradas mais violentas da história das Copas, feita pelo atacante iugoslávio Mohamed Mudic no lateral soviético Eduardo Dublinski. Essa fratura foi tão violenta que o lateral soviético acabou sendo praticamente inválido para o futebol. No grupo 2, os chilenos fizeram a festa ao ganhar da Suíça por 3-1 e da Itália por 2-0. Nesse jogo, que já prometia ser tenso antes mesmo do apito inicial por conta das duras críticas ao país sede tecidas por jornalistas italianos, valeu tudo. Houve vários socos, pontapés dos dois lados e os italianos sofreram com a catimba sul-americana e também com a péssima arbitragem do britânico Ken Aston, onde somente foram expulsos 2 jogadores italianos. A Alemanha Ocidental venceu o Chile por 2-0 e ficou a primeira, enquanto o Chile classificou-se como segundo colocado. Assim, a esquadra azul acabou sendo eliminada.
para variar, né? Ou a Itália é campeã, ou ela não arruma nada nas Copas, ou até mesmo não vai 3 Copas seguidas. Então, falando de botar a Itália no lugar do Irã, mano, eu vou parar de vez com o futebol se isso aí acontecer. Eu já prometi. No grupo 3, logo na estreia, o Brasil bateu o México por 2-0, com um gol antológico de Pelé, que driblou toda a defesa mexicana antes de tocar na saída do goleiro Antônio Carbajal, muito conhecido também, até poucos anos atrás, era o recordista de participação em Copas. Perdeu para Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. No segundo jogo, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma contusão e não voltaria a atuar nessa Copa. Marildo teve a dificílima missão de substituir o rei e foi muito bem sucedido. O Brasil empatou em 0-0 esse jogo, mas derrotou a Espanha por 2-1 num jogo dramático de virada. Por muito pouco, a equipe de Jaime Moreira não foi eliminada logo na primeira fase. A Tchecoslováquia, mesmo perdendo de virada para o México por 3-1, a primeira vitória mexicana em 32 anos e 5 participações em Copas. Desde 1930 até 62, o México ainda não havia ganho nenhum jogo. Com direito a um gol relâmpago de Vlak Vazek aos 15 segundos de jogo. A Eslováquia ficou com a outra vaga junto com o Brasil. No grupo 4, brilhou a Hungria, que aplicou uma goleada 6-1 na Bulgária. Já a Argentina, mesmo jogando perto de sua torcida, caiu na primeira fase com um empate de 0-0 com a Hungria em uma grande atuação de Gyula Grocks, último remanescente do esquadrão húngaro de 54. A outra vaga do grupo foi para a Inglaterra, que apesar da derrota para a Hungria por 2-1, ganhou da Argentina por 3-1 e garantiu a vaga com empate 0-0. Imagina a festa dos chilenos, que odeiam a Argentina, vendo a Argentina perder para a Inglaterra, que também é inimiga da Argentina, e ser eliminada na primeira fase em solo chileno. Segunda fase, um fato aconteceu na semifinal entre Brasil e Chile. O jogador brasileiro Garrincha fez uma falta grave no chileno Eladio Rojas. O árbitro foi avisado do fato e certamente deu vermelho para Garrincha. Então, por que ele participou da final contra a Tchecoslováquia? Caberia à FIFA decidir a sorte dele e as perspectivas não eram boas. A pena por agressão era de no mínimo um jogo de suspensão. Convocado a depor no tribunal da FIFA, o árbitro Arturo Yamazaki declarou não ter visto agressão e que a expulsão do jogador deveu-se a informações passadas pelo bandeirinha. O uruguaio Esteban Marino. A FIFA então convocou o Marino para depor e ele misteriosamente nunca apareceu. A versão oficial é que ele já teria retornado ao Uruguai, porém não foi visto por lá também. Comentou-se então nos bastidores que ele teria recebido uma bela soma em dinheiro, fala-se em 15 mil dólares, boa quantia para a época, para desaparecer do mapa. Seja como for, o certo é que sem o depoimento de Marino, a agressão não ficou comprovada, fotos e filmes não eram aceitos como prova naquele tempo, e Garrincha foi liberado para jogar a grande final após receber apenas uma advertência. Coincidência ou não, Esteban Marino foi contratado pela Federação Paulista de Futebol para atuar alguns meses depois da Copa. O Brasil e as suas ajudas, né? Essa daí foi braba, hein? Como também em 2002 tivemos algumas ajudas, e vamos que vamos. Pode-se dizer que a seleção brasileira só decolou a partir das quartas de final, quando dizimou o English Team, os ingleses, por 3-1 com gols de Garrincha no primeiro tempo, Vavá e Garrincha no segundo tempo. No dia seguinte, os jornais chilenos estampavam: Garrincha, de que planeta vienes? Da onde veio Garrincha? Uma surpresa foi a vitória da Tchecoslováquia contra a forte Hungria por 1-0, e os chilenos foram ao delírio ao despacharem a União Soviética por 2-1, chegando às semifinais. A Iugoslávia venceu a Alemanha Ocidental por 1-0 num dos vários duelos com os alemães, válidos pelas quartas de uma Copa do Mundo. Na semifinal, o Brasil venceu o anfitrião Chile por 4-2 no Estádio Nacional lotado. Os chilenos, com o lema "Como nada temos, queremos tudo", surpreenderam e ficaram com um honroso terceiro lugar ao derrotar a Iugoslávia. A Tchecoslováquia, que cresceu durante a competição, venceu a Iugoslávia por 3-1 e foi para a final. Porra, poderíamos ter tido uma final Chile e Iugoslávia, hein? Foi por muito pouco. Brasil e Tchecoslováquia novamente se encontraram na final. Josef Masopoulos abriu o placar e o Brasil empatou com o Amarildo. Depois o capitão Zito virou e Vavá marcou o terceiro. Com o placar em 3-1, o Brasil sagrou-se bicampeão mundial de futebol. A FIFA havia decidido alguns dias antes da Copa sobre medidas que visavam acabar com a troca de países por parte de jogadores. Exemplos clássicos incluíam Alfredo Di Stefano e Ferenc Puskás, ídolos respectivamente de Argentina e Hungria, que nessa Copa iriam jogar pela Espanha. Ainda havia o caso de Mazzola, que jogou a Copa de 58 pelo Brasil e em 62 atuou pela Itália sob seu nome de batismo José Altafini. Também houve o caso de José Santamaria, que jogou a Copa de 54 pelo Uruguai e que em 62 jogou pela Espanha. As regras determinavam que a partir da nova Copa, em 66,
Um jogador só poderia jogar por uma seleção se nunca tivesse participado pela seleção de outro país em partidas oficiais. A regra mais tarde seria revisada para se aplicar apenas às seleções principais. Outra polêmica da Copa seria em relação ao doping. O assunto tinha sido levantado pelo Congresso Médico de Santiago. Di Stefano teria dito então que não havia nenhum problema em um jogador tomar pílulas estimulantes. A declaração provocou revolta no Chile e pediu providência à FIFA. O problema, porém, era como combater tal ação. Apesar do exame de urina já existir, não havia uma lista oficial de substâncias proibidas. O único país na época que tinha uma legislação antidoping era a Itália. Portanto, é provável imaginar que muitos jogadores tenham usado diversas substâncias na Copa para aumentar seu desempenho, e nas anteriores muito mais. O Di Stefano foi um dos maiores jogadores da história do futebol, não jogou nos anos 40 devido à paralisação, né, de 2 Copas, por causa da Segunda Guerra. A Argentina não disputou e ele teria sido talvez o grande craque daquela época. Já falamos das sedes, convocações, Brasil na Copa. A edição 62 marcou a 7ª participação brasileira em 7 Copas. A seleção não participou das eliminatórias por ter sido o atual campeão. Campanha: 6 partidas, 5 vitórias, 1 empate, 14 gols a favor e 5 contra. Bom, aqui fala sobre Portugal, que não foi para a Copa porque foi eliminado nas eliminatórias para Luxemburgo, certo? Fala sobre o sorteio, não vou falar sobre o sorteio. Jogos da primeira fase. Tem muita informação horrível aqui. Nas fases finais, os jogos que já falamos aqui, né? Quartas e semifinais. Premiações: Brasil campeão, bola de ouro, Garrincha, bola de prata, Masopust, segundo melhor jogador da Copa, o tcheco, e bola de bronze, Leonel Sanches do Chile. As chuteiras de ouro já foram para os 5 artilheiros que já citamos antes. O melhor goleiro foi William Sroff, da Tchecoslováquia. Melhor jogador jovem, o Florian Albert, da Hungria. O time da Copa foi o goleiro tcheco William Sroff. A defesa foi composta pelo alemão Schlinger, pelo Cesare Maldini, o pai do grande Maldini, italiano, o russo Valery Voronin e Djalma Santos, o maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro, antes de Roberto Carlos. Meio campo, Zagallo e Zito do Brasil e Masopust da Tchecoslováquia. E o ataque, Leonel Sanches do Chile e Vavá e Garrincha do Brasil. Classificação final: primeiro Brasil, segundo a Tchecoslováquia, terceiro Chile, quarto Iugoslávia, quinto Hungria, sexta União Soviética, sétima Alemanha Ocidental, oitava Inglaterra, nono Itália, 10º Argentina, 11º México. México não foi lanterna dessa Copa, hein? 12ª Espanha, 13º Uruguai, 14º Colômbia, 15º Bulgária, 16º Suíça, a lanterna da Copa. Essa Copa mostrou ao mundo esse cara aqui, ó, o tal do Mané Garrincha, que entortou seus adversários. E a gente sabe muito bem, galera, que essa época, esse período de ouro aí, como eu falei no último vídeo, foi o que moldou praticamente aqui todos nós amássemos tanto do futebol, né? 58, 62. Mas, porém, a gente ainda vai falar sobre a Copa de 70. Porque para mim e para muitos foi a maior seleção da história do futebol, como campeã e como forma de se jogar o futebol. Tanto que entre a seleção brasileira de 1970, entre seus titulares, tínhamos 5 jogadores que eram camisa 10 em seus clubes. Rivelino do Corinthians, Gerson do São Paulo, Tostão do Cruzeiro, Pelé do Santos e o Jairzinho do Botafogo. Então, fica a dica aí para todos que ainda acompanham aí nossos vídeos, que ainda vamos falar da seleção de 70, que mudou mais ainda. Tudo que foi feito em 58 e 62, a seleção de 70 veio definitivamente para provar que o futebol brasileiro seria até então a grande força e a grande inspiração do futebol mundial. Já não é mais, mas foi por muito tempo. Chile, em sua grande campanha, hoje precisando reaver muitas coisas sobre o futebol para voltar a uma Copa do Mundo. Tchecoslováquia, República Tcheca, que volta a uma Copa do Mundo agora, depois de ficar fora desde 2006. E vamos torcer para que essa Copa de 2026 seja uma grande Copa. Estamos tendo aí grandes nomes de jogadores aí se contundindo, ficando fora já da Copa. Tem essa problemática dos Estados Unidos com o Irã. Esse presidente imbecil, Donald Trump, que a cada dia que passa só piora as situações, principalmente
nas condições políticas, mas que refletem muito sobre a FIFA, sobre a Copa, sobre o capacho Gianni Infantino, que é italiano ou é suíço esse careca aí, não dá para saber. Se for italiano, bem feito para a sua Itália estar na terceira Copa seguida, sem participar. Tamo junto, galera. Eu sou o Filho da Bola do canal Filho da Copa. É nóis.